Fala, CACDista! O concurso está chegando e a gente voltou para te dar aquela força na reta final. Hoje é sexta-feira, 6 de junho. Eu sou o Dalmo Borba e está começando mais um resumo semanal de notícias do podcast DEG. E que alegria estar de volta! O podcast retorna com tudo. Nosso compromisso é te atualizar sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo que podem cair na sua prova. Confira os destaques desta semana. Estados Unidos e China. Uma ligação entre Trump e Xi Jinping tenta aliviar as tensões, mas a guerra comercial e a disputa por tecnologia continuam esquentando. Israel e Palestina. Novos assentamentos israelenses na Cisjordânia e ataques em Gaza. A crise humanitária se aprofunda. Lula na França. O presidente brasileiro desembarca em Paris para encontro com Macron. Na pauta, parceria estratégica, meio ambiente, acordo entre UE e Mercosul e a COP30. Migração em foco. O cerco se fecha? Novas restrições nos Estados Unidos e na Europa impactam migrantes. E meio ambiente. Brasil anuncia ações recordes com o Fundo Amazônia e se articula com o BRICS para a COP30 em Belém. Fica com a gente que o podcast DEG começa agora. A gente abre o programa de hoje falando daquela relação que não sai das manchetes e que vira e mexe e balança a economia global. Estados Unidos e China. A China acusou os Estados Unidos de quebrarem a trégua comercial que os países tinham combinado em maio. O motivo? Novas restrições americanas à exportação de chips de inteligência artificial e até ameaças de cancelar vistos de estudantes chineses por lá. Pequim não gostou nada e prometeu responder. Do outro lado, o presidente americano Donald Trump também não aliviou. Disse que Xi era durão e difícil de negociar. O cenário parecia caminhar para mais uma rodada daquela guerra comercial que a gente já viu antes, com tarifas nas alturas e instabilidade internacional. Mas no meio dessa troca de farpas, Trump e Xi finalmente decidiram conversar. 1h30 de papo a pedido do próprio Trump. Segundo o presidente norte-americano, a conversa teve uma conclusão muito positiva. O foco principal, claro, foi o comércio. Eles discutiram as complexidades do acordo que tinham fechado e, segundo Trump, resolveram até a questão das terras raras. A China é a maior produtora e exportadora mundial de minerais raros, que são essenciais para a indústria global. O país implementou restrições recentes à exportação que afetam particularmente os Estados Unidos, a Europa e outros países asiáticos. Na conversa, Xi Jinping pediu a Trump para corrigir o rumo das relações e disse que é preciso respeitar as preocupações de cada lado. A ligação parece ter colocado panos quentes na fervura, pelo menos por enquanto. Novas reuniões entre as equipes dos dois países devem acontecer em breve, mas analistas importantes dizem que essa calmaria pode ser só temporária. Oliver Stunkel, em artigo para o jornal Estado de São Paulo, vê essa disputa como o fim de uma era de ouro de cooperação e o início de uma nova fase de rivalidades intensas, uma espécie de nova Guerra Fria. Vocês já sabem, essa dinâmica Estados Unidos e China é figurinha carimbada no CACD. Em 2022, por exemplo, a prova de IPI trouxe uma questão discursiva sobre as relações dos dois países. Por isso, para quem está se preparando para o concurso, vale redobrar a atenção. É importante revisar como essa relação evoluiu desde a aproximação na Guerra Fria. O que mudou com a entrada da China na OMC? E hoje, como entender essa competição entre grandes potências? A disputa por tecnologia, a questão de Taiwan, o papel de cada um na ordem global. Entender essa relação é fundamental para mandar muito bem na prova. Agora embarcamos para o Oriente Médio. A situação entre Israel e Palestina continua pegando fogo, com desdobramentos que acendem alertas em todo o mundo. Primeiro, direto da Cisjordânia, Israel anunciou a maior expansão de colônias judaicas em território palestino dos últimos 30 anos. São 22 novos assentamentos. O governo israelense fala em direito histórico e que seria uma resposta ao terrorismo, mas a comunidade internacional condenou o anúncio de forma veemente. A decisão de Israel também vai na contramão de um parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça de 2024.
A CIJ afirmou que a ocupação israelense desses territórios é ilícita, viola a autodeterminação do povo palestino e representa uma anexação de território pelo uso da força. E se na Cisjordânia a tensão sobe com as construções, na faixa de Gaza a situação é desesperadora. A chefe da Cruz Vermelha Internacional, Miriana Spoliarit, foi direta. Gaza está pior que o inferno na Terra. E os últimos dias confirmaram esse cenário trágico. Imaginem a cena, uma multidão tentando buscar comida, ajuda humanitária, e de repente, tiros. Isso aconteceu por 3 dias seguidos perto de um centro de distribuição de ajuda em Rafah, no sul de Gaza. A Cruz Vermelha confirmou, só na terça-feira, 27 pessoas morreram nesses incidentes. O episódio escancarou o caos e o perigo que virou a entrega de ajuda por lá. Aliás, essa distribuição está na mão de uma fundação privada, a GHF, apoiada por Israel e pelos Estados Unidos, e conta com poucos pontos de entrega. A ONU e ONGs criticam duramente esse sistema, dizendo que ele coloca civis em risco e não segue princípios humanitários básicos. E agora, como tudo isso que a gente acabou de ouvir se conecta com a nossa jornada para o CACD? Bom, essa notícia é um prato cheio para revisar pontos cruciais. Pensando em história, por exemplo, é hora de dar aquela relembrada. Como foi o processo de formação do Estado de Israel lá atrás? E a partilha da Palestina pela ONU? E as guerras árabe-israelenses? Guerra de Independência, Suez, 6 dias, Yom Kippur? Lembra das consequências territoriais de cada uma? Já em política internacional, a conexão é direta e aborda desde o papel das grandes potências e do Conselho de Segurança da ONU no conflito, até acordos e tentativas de estabelecer a paz e a solução de 2 estados. E, claro, a postura do Brasil, como ela se encaixa na nossa tradição diplomática e no cenário atual? Do Oriente Médio, seguimos para Paris para acompanhar a visita de Estado do presidente Lula à França. Uma visita cheia de simbolismos, discussões importantes e, claro, muita coisa para a gente ficar de olho pensando na prova. Desde quarta-feira, 4 de junho, o presidente Lula está em solo francês. Essa é a primeira visita de Estado de um presidente brasileiro à França em 13 anos. A ideia é aprofundar a parceria estratégica que os 2 países já possuem. A expectativa é de assinatura de 20 acordos. Tem documentos sobre vacina, segurança, educação, ciência e tecnologia. Além disso, Lula vai receber o título de doutor honoris causa na Universidade Paris 8 e uma homenagem na Academia Francesa, honraria que só Dom Pedro II tinha recebido como brasileiro. Mas o que está sendo discutido de mais quente? Bom, a lista é grande. Primeiro, a preparação para a COP30, que vai ser em Belém. Brasil e França querem liderar essa agenda ambiental. Aliás, meio ambiente e a proteção da Amazônia são pontos centrais. Outro tema é a defesa, com destaque para o nosso programa de submarinos, o ProSub, que mantém parceria com os franceses. É o maior programa de cooperação em defesa com participação do Brasil. E claro, não dá para fugir dos assuntos espinhosos. O acordo entre União Europeia e Mercosul está na pauta. A gente sabe que a França é um dos estados mais resistentes ao acordo, principalmente por conta do lobby do agronegócio francês. A visita segue até o dia 9 e Lula busca reforçar laços, discutir temas globais e, claro, conquistar oportunidades para o Brasil. Afinal, essa é uma relação bilateral histórica. Vale lembrar que a maior fronteira terrestre da França é com o Brasil, na Guiana Francesa. Além disso, o país europeu também apoia a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas e o pleito do Brasil a um assento permanente. A relação bilateral entre Brasil e França é um assunto que vale a pena ser revisado antes da prova. A cooperação em defesa, a questão da fronteira com a Guiana Francesa, os investimentos franceses aqui, compreender a divergência sobre o acordo entre União Europeia e Mercosul é crucial. Entender os argumentos de cada lado, especialmente a questão agrícola e ambiental. A atuação conjunta em termos como clima, reforma da governança global e conflitos internacionais também é chave. Entender essas nuances da relação Brasil-França te ajuda a conectar vários pontos do edital. Agora saímos de Paris para falar de um tema delicado: a crescente onda de restrições à imigração e aos pedidos de refúgio pelo mundo.
As portas parecem estar se fechando em vários lugares importantes e a gente precisa entender o que está acontecendo. O governo Trump voltou com uma versão do polêmico Travel Ban. Cidadãos de 12 países, como Afeganistão, Irã e Somália, estão proibidos de entrar nos Estados Unidos e de outros 7 países, incluindo Cuba e Venezuela, enfrentam restrições. A justificativa é a segurança, mas a medida é controversa. O impacto já é visível, inclusive entre nacionais de outros países. Consulados brasileiros nos Estados Unidos, por exemplo, registraram alta de 43% em pedidos de certidão de nascimento para filhos de brasileiros nascidos lá. É o reflexo do medo. E, infelizmente, casos de brasileiros detidos pela imigração aumentam a apreensão na comunidade. Na Europa, o cenário também preocupa. Em Portugal, quase 34 mil imigrantes, incluindo mais de 5 mil brasileiros, foram notificados para deixar o país após terem residência negada. Associações falam em pânico e prisão a céu aberto. Na Alemanha, o novo governo conservador desafia a justiça e mantém a política de rejeitar pedidos de pessoas que buscam refúgio na fronteira, mesmo após decisão judicial contrária. A justificativa é a segurança interna, mas a medida gera crise política e atritos com os vizinhos. E essa tendência de endurecimento se espalha pelo continente. Diante disso, o alto comissário da ONU para os Refugiados, Filippo Grandi, alertou o Conselho de Segurança da ONU. Já são 123 milhões de deslocados no mundo. Ele criticou a falha do Conselho em enfrentar as guerras que causam essas crises e o desrespeito ao direito internacional. O recado foi claro: cortar a ajuda humanitária piora a instabilidade. Fronteiras fechando, vidas em risco, direito internacional em xeque. Esse cenário tem tudo a ver com o CACD, certo? Vamos conectar os pontos? Em geografia, vale revisar os movimentos migratórios, causas, fluxos, perfis, fatores de atração e repulsão. Consulte os relatórios da ONU como o World Population Report e do Acnur como Global Trends. Em direito internacional, revise a nossa lei de imigração e o Estatuto do Refugiado. No plano global, domine a Convenção de 1951 sobre refugiados e o seu protocolo adicional. Conceitos como non-refoulement são essenciais. Compreender essa dinâmica global de restrições é fundamental para a sua preparação. E agora vamos falar de um tema que é bandeira da nossa política externa: a defesa do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. Como o Brasil está se movimentando nesse cenário, especialmente de olho na COP30 em Belém e na presidência do BRICS? A semana foi agitada em Brasília. Na Semana Nacional do Meio Ambiente, o governo anunciou um pacote de medidas ambientais. O destaque foi o Fundo Amazônia, que vai liberar 825 milhões de reais ao IBAMA. O objetivo é turbinar a fiscalização contra o desmatamento ilegal na Amazônia, com compra de helicópteros blindados, drones e até uso de inteligência artificial para pegar os infratores. Além disso, foi lançada a nova Estratégia Nacional para a Biodiversidade, a EPAMB, alinhada com acordos internacionais e com metas ambiciosas como zerar o desmatamento ilegal. Nas palavras do presidente Lula, esses anúncios mostram a seriedade do Brasil na luta contra a crise climática e o compromisso com a meta de desmatamento zero até 2030. E essa agenda interna se conecta diretamente com a externa. O Brasil está usando a presidência do BRICS para articular uma posição forte do bloco na agenda climática, de olho na COP30 em Belém. Recentemente, o BRICS aprovou sua primeira recomendação conjunta sobre financiamento climático. O objetivo é destravar o dinheiro necessário para as ações climáticas no sul global. O Brasil está propondo ideias como o Roadmap Baku-Belém, para mobilizar 1,3 trilhão de dólares, e o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, para pagar países pela conservação usando um modelo de investimento. Essa coordenação na área climática é um passo importante e pode dar mais peso à voz do sul global nas negociações da COP30. Agora, Fundo Amazônia, BRICS, COP30. Esse é um ambiente propício para conectar o assunto ao CACD. A ordem ambiental internacional e a participação do Brasil nela são chaves. Antes da prova, vale revisar a evolução da postura do país desde a CENUMAD até hoje, passando pela Rio+20 e pelo Acordo de Paris. Estude a Amazônia, sua ocupação, as iniciativas de preservação
e também o funcionamento do Fundo Amazônia. Calma que ainda não acabou. Para marcar a volta do nosso podcast, a gente estreia agora uma nova sessão de notas curtas. É um giro rápido por outras notícias importantes que vocês, futuros diplomatas, precisam ficar de olho. Vamos lá? Argélia no NBD. O novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS, ganhou um novo membro oficial esta semana, a Argélia. Tarifas de Trump. Entraram em vigor as novas tarifas de 50% impostas pelo governo Trump sobre o aço e o alumínio importados pelos Estados Unidos. A medida protecionista afeta o Brasil e preocupa parceiros comerciais. Novos membros no Conselho de Segurança da ONU. Foram eleitos como membros não permanentes Colômbia, República Democrática do Congo, Libéria, Letônia e Bahrein. Fique atento às novas dinâmicas no órgão. Liderança feminina na AGNU. A ex-ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, foi eleita presidente da 80ª sessão da Assembleia Geral da ONU. E para finalizar, novo presidente na Península Coreana. Lee Tse-myung tomou posse como novo presidente da Coreia do Sul. Ele assume prometendo unificar o país e focar na recuperação econômica, buscando uma diplomacia pragmática. E assim chegamos ao fim de mais um resumo semanal de notícias do podcast IDEG. Que bom ter você com a gente nessa retomada. Lembre-se de acompanhar toda a produção de conteúdo do IDEG em nosso site, ideg.com.br, e nas principais plataformas de áudio e vídeo. Também aproveite para consultar os links das notícias e outros materiais que deixamos para você na descrição do podcast. Obrigado pela sua companhia. Continue firme nos estudos, que a aprovação está cada dia mais próxima. Um grande abraço e até semana que vem.